Bom dia, povo de Deus. Shalom, shalom, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, Theo. Glória a Deus. Voltamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Bom dia, Verônica. Bom dia, Betinha. Também estava com saudades, povo de Deus. É ruim, né? Como é ruim a gente ficar sem o devocional, mas eu não estava muito bem, amém? Eu precisava dessa semana de repouso, porque eu estava com a sinusite muito atacada, mas estamos bem, para a honra e glória do Senhor Jesus, estou bem. Agradeço a todas as orações, agradeço a todas as mensagens que vocês me enviaram, amém? Se preocupando. Glória a Deus, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu agradeço cada oração que eu sei que vocês oraram por mim, que o Senhor retribua em nome de Jesus. E nós estamos de volta para a honra e glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. Bom dia, Tânia, bom dia, Leia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Fabi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, Sara. Amém? Espero que vocês tenham continuado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Bom dia, vigilante. Bom dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Porque Ele nos sustenta, porque Ele nos guarda, porque Ele nos protege, porque Ele está sempre conosco em todo o tempo todo Ele se faz presente. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Aí eu quero trazer um versículo que o Senhor trouxe antes da live, e depois que nós orarmos, eu compartilho esse versículo, amém? Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estou bem, povo de Deus, agora tá tudo bem, amém? Não tenho mais aquela dor que eu estava insuportável, não conseguia abrir os olhos, mas agora tá tudo bem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo, bendigo e exalto o teu nome, Jesus. Eu te agradeço, Adonai, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, pela vida de cada homem, cada mulher que está nesta live, Pai. Por esses homens e mulheres que têm fome e sede da tua presença, Senhor Jesus. Porque eles querem, Senhor, estar cada dia mais perto de ti, cada dia, Senhor, ser limpos, ó Pai, das manchas do pecado, Pai. Obrigada, Senhor, pelo presente de ter cada um deles, Senhor, seguindo esse ministério, seguindo, Senhor, aquilo que pela graça e a misericórdia do Senhor, o Senhor deposita sobre a minha vida, Pai. Eu peço que o Senhor multiplique e transborde, Senhor, sobre a vida deles agora, Pai, em nome de Jesus. Todas as orações que eles fizeram, Senhor, que recaia, Senhor, sobre eles, ó Deus, em nome de Jesus, no favor que cada um deles necessita, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu também consagro diante do teu altar, Pai, as nossas vidas, Pai, nesta segunda-feira. Eu te rendo graças, Senhor Jesus, porque mais uma vez o Senhor permitiu, papai, nós estarmos aqui, Senhor, reunidos em teu santo nome, Jesus. Eu entrego esta live nas tuas mãos. Pai, eu declaro que somente o Senhor é quem tem poder de fala em nosso meio. Eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito do homem. Eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, todo aquele que vem para tentar matar, roubar e destruir, Senhor, aquilo que o Senhor tem criado, construído em nosso meio. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que é amarrado em nome de Jesus todo o principado, potestades, dominadores dos ares. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que é selado com o sangue do Cordeiro, Pai, em nome de Jesus, as regiões celestiais, os umbrais desta live. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que os nossos corações estejam, Senhor, em nome de Jesus, como um terreno fértil para as sementes que vão ser lançadas, Pai, por Ti. Prepara, Senhor, em nome de Jesus, o nosso espírito para aquilo que o Senhor tem para falar, Pai. Para aquilo que nós necessitamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, para que possamos ser transformados de glória em glória, em nome de Jesus, ó Deus. Eu peço, passo maternais nos meus lábios, santifica, Senhor, em nome de Jesus, os nossos ouvidos, que o doce amigo Espírito Santo conduza esta live, Pai, conforme a tua vontade e o teu querer. Derrama sobre nós o espírito da sabedoria e também o espírito da revelação da palavra, Pai. Que não seja dito, Senhor, nada fora da tua escritura, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu oro e declaro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero compartilhar um versículo com vocês, que o Senhor me trouxe antes da gente iniciar aqui. Eu estava
me preparando para iniciar a live, e o Senhor me trouxe a passagem de Romanos, capítulo 5, nos versículos de 3 ao versículo 5, ao versículo 4, que diz assim: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Amém? Queridos, eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas têm passado por tribulações, por levantes, mas o que o Senhor pede para que eu compartilhe antes da gente iniciar a nossa live aqui, antes da gente ver aquilo que o Senhor tem para falar conosco, está aqui no livro de Romanos, capítulo 5, no versículo 3 ao 4. Para que a gente possa se gloriar nas tribulações. Amém? Porque, queridos, a gente não vai aprender, a gente não vai crescer, a gente não vai amadurecer, nós não vamos ser forjados se nós não passarmos pela polda, se nós não passarmos pelas tribulações, se nós não formos ali apertados, se nós não formos esmagados pelas circunstâncias da vida. Por quê? Porque é somente nesses períodos em que o Senhor consegue extrair a mais pura essência que tem. A gente não pode esquecer, queridos, que para provar, que para poder ter ali o melhor azeite, o melhor vinho, as azeitonas precisam ser prensadas, e é uma prensa pesada. E as uvas precisam ser pisadas, e aquilo traz dor ao fruto. Então, muitas vezes a gente não entende, e nós não vamos entender o porquê dos levantes, nós não vamos entender o porquê das tribulações, mas a palavra do Senhor nos alerta que nós precisamos passar por isso para podermos aprender e a produzir perseverança. Nós não conseguimos produzir perseverança se nós não estivermos passando por tribulação. Não existe outro caminho. Não tem como. A gente produzir perseverança não tem como. Só é produzido perseverança se a gente passa pela tribulação. E eu quero deixar um alerta aqui, queridos. Nós estamos para entrar dentro de um período de portais onde a tribulação, onde os ataques, onde os levantes vão se intensificar. E eu quero falar para você que a tendência é piorar. E não é somente por conta desses portais que vão se iniciar dentro de poucas semanas, de 2 semanas, né, praticamente. A tendência é que isso aconteça, independentemente das datas proféticas que nós temos, porque Jesus está à porta. Então, essa passagem de Romanos, o Senhor está nos alertando através da vida de Paulo, que nós vamos passar por tribulações e elas serão necessárias. Amém? Para que a gente possa, em nome de Jesus, chegar na estatura de varão perfeito. Sem a tribulação, nós não conseguimos passar ali e ter perseverança. Não vamos conseguir chegar na estatura de varão perfeito. Então, eu quero te encorajar, querido irmão e querida irmã, não desista. Por mais que seja difícil, por mais que as lutas estejam ferrenhas, não desista. Não desista. O que Satanás quer é fazer com que você desista. O que Satanás quer é fazer com que você perca a confiança no Senhor. O que Satanás quer é fazer com que você jogue tudo para o alto. E deixa eu te falar, se você jogar tudo para o alto, depois você vai ter que voltar e catar o que você jogou. Porque uma vez em que a gente larga a mão do pecado, não podemos mais voltar para ele. É um caminho sem volta. Porque a gente não pode esquecer que uma vez em que a gente entregou a vida para Cristo, ou a gente permanece com Cristo, ou a gente volta para as trevas. Então, a tribulação ela é necessária e nós vamos ser aprovados. A coroa já existe para mim e para você. O caminho de volta ao Pai, ele não é fácil. Nunca o Senhor disse que seria fácil. Em nenhum momento Jesus disse, larga tudo e me segue porque vocês vão viver a partir de agora um mar de flores. Não. O que o Senhor disse foi, venha, larga tudo, me segue, ide, pregai o evangelho. Tem de bom ânimo, porque ele fala o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Ele venceu todas as coisas. E nós só vamos conseguir vencer todas as coisas se nós permanecermos no Cristo, ressurreto. Se nós permanecermos na nossa caminhada
por mais difícil que ela seja, por mais tribulação que tenha, por mais levante que apareça, nós só vamos conseguir se a gente permanecer com Cristo. Então, queridos, eu quero falar para você, não desista. Não desista. Se está passando pela sua cabeça, eu vou desistir porque está difícil demais, é muita prova. Eu quero falar que você não é o único. Eu quero falar que até mesmo os pastores, os apóstolos, aqueles que são cheios da presença, cheios da unção, também passam na cabeça: eu vou desistir. Mas eu quero que você saiba que o Espírito Santo de Deus tem falado: não desista. Queridos, eu passei por uma semana do qual eu não desejo para ninguém. Eu tenho passado por momentos de ataque que eu não vou compartilhar com vocês agora. Quando o Senhor me permitir, eu compartilho com vocês. Eu tenho passado por situações em que eu falei para o Senhor: Senhor, do Senhor eu jamais vou desistir, mas eu não vou mais fazer live. Eu não vou mais pregar. Eu não vou. Eu quero falar para você que você não é o único. Isso acontece com todos aqueles que entregaram a vida para Cristo. Satanás vai fazer com que você seja atacado na tua mente. Satanás vai fazer com que você duvide do que você carrega. Satanás vai fazer com que você duvide daquilo que você tem, daquilo que você já viveu com Deus. Ele vai fazer com que você desista. Ele vai tentar fazer com que você desista. Mas quando nós dobramos o nosso joelho e vivemos a palavra que eu acabei de ler de Romanos 5, do versículo 3 ao 4, o Senhor fala, e eu vou ler mais uma vez para que isso entre dentro do teu espírito, querido. Em nome de Jesus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. Você quer ter um caráter aprovado? Você vai passar por tribulação. E quando nós temos um caráter aprovado, aí a gente produz confiança. Aí a gente começa a confiar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Antes da gente fazer a leitura, eu precisava compartilhar isso daqui, porque o Senhor trouxe isso de uma forma muito forte ao meu espírito. Então, se existia alguém aqui que estava passando por esse sentimento, por esse ataque, por essa dualidade de emoções, por essa dualidade de pensamentos, eu quero falar para você: permaneça, querido. Você não é o único. Isso vai acontecer com todos. E eu gosto de dar o exemplo de que Cristo, o próprio Messias, o Hamashia, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele estava passando por um momento de tribulação em sua alma. E ele, sendo homem, sendo Deus em forma de homem, ele disse isso. E o que o Senhor pede para mim falar é: você não é obrigado a suportar todas as coisas. Você não é obrigado a ser forte todo o tempo. Nós não vamos suportar todas as coisas todo o tempo. O Senhor manda te dizer que não é errado você ser fraco em momentos da sua vida, porque nós somos seres limitados, querido. É o poder do Senhor que nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não tenta carregar o mundo nas suas costas. Não tenta ser forte o tempo todo, porque nós não somos fortes o tempo todo. Seja sincero consigo mesmo. Seja sincero com você mesmo. Você não é obrigado a se mostrar forte para todo mundo, porque o Senhor conhece a sua fraqueza, o Senhor sabe onde você precisa depositar as suas angústias, as suas tribulações. E quando nós estamos demonstrando algo que o Senhor está vendo que não é real, Ele é impossibilitado de trabalhar em mim e em você. Porque nós precisamos estar abertos para poder ser trabalhados pelo Senhor. Então, quando nós estamos querendo demonstrar que nós somos homens e mulheres de ferro, nós estamos impossibilitando o Espírito Santo de trabalhar e nos moldar, porque nós estamos fechados em nós mesmos. Então, se permita, mostre a sua fragilidade para Deus. Você não tem que mostrar a sua fragilidade para o homem, você tem que mostrar a sua fragilidade para Deus. Você tem que mostrar a sua fragilidade para o Espírito Santo de Deus, porque ele já sabe o quão frágil você é em determinadas áreas da sua vida. E é isso que ele quer curar. Só que quando a gente mostra que a gente é forte demais, que a gente carrega ali, coloca uma couraça que fala: não, eu suporto tudo, o Senhor está falando: não, você não suporta. Só que eu não posso trabalhar em você enquanto você não permitir eu ter acesso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Vamos ler então
Para quem está aqui de primeira vez, eu quero falar que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda, amém? Nos reunimos aqui todos os dias de segunda a sexta, a partir das 7h45, para fazermos o nosso devocional. E nós estamos fazendo a leitura do livro de 1 Crônicas, lá no Antigo Testamento, e também do livro de Jeremias. E hoje nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 15, e Jeremias, capítulo 10, amém? Então, se você puder abrir aí comigo a palavra do Eterno, nós vamos começar a leitura, então, no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, e diz assim: A arca é levada para Jerusalém. O rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e casas na cidade de Davi. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e ergueu uma tenda para abrigá-la. Então determinou Davi: ninguém deve conduzir a arca de Deus, senão exclusivamente os levitas, porque Yahvé os escolheu para levarem a arca de Deus para o servirem para sempre. Então Davi convocou todo o povo de Israel para se reunirem em Jerusalém e trazerem a arca de Yahvé ao lugar que lhe havia especialmente preparado. O rei também convocou os descendentes de Arão e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel, chefe de 120 de seus irmãos. Dos descendentes de Merari, Asaías, chefe dos 220 de seus irmãos. Dos descendentes de Gerson, Joel, chefe de 130 de seus irmãos. Dos descendentes de Elisafã, Semaías, chefe de 200 de seus irmãos. Dos descendentes de Hebron, Eliel, chefe de 80 de seus irmãos. Dos descendentes de Uziel, Aminadab, chefe de 112 de seus irmãos. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes exortou: Vós sois os líderes e chefes das famílias levitas. Santificai-vos, portanto, vós e vossos irmãos, para que possais trazer a arca de Yahvé, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Devido ao fato de não teres conduzido a arca na primeira vez, a ira de Yahvé, o nosso Deus, causou grande destruição entre nós. Nós, infelizmente, não tínhamos consultado sobre o proceder corretamente. Então, os sacerdotes e levitas se consagraram e santificando-se assim para transportar a arca de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, a gente viu, amém, na semana retrasada, em que Davi ali trouxe a arca de volta. Porém, ele trouxe a arca de uma forma diferente. Ele ali não tinha consultado o Senhor a forma certa de trazer a arca e acabou colocando a arca numa carroça de bois. E aí a gente viu, né, o Senhor nos fala através da santa palavra do Senhor, que a presença de Deus não é tratada de qualquer forma, que a presença de Deus não é trazida, não é manifesta nas nossas vidas de qualquer forma. O Senhor expressa aqui: santificai-vos. Se nós não formos santos, nós não teremos a presença de Deus, porque Deus não mistura santo com profano. Não tem como jorrar dois tipos de água de uma mesma fonte. Não tem como, amém, você falar que você é cheio da presença se da sua boca sai palavras de ira, de maldição. Então, o que o Senhor pede é: desçam, santifique-se. Quando o Senhor fala desçam e santifique-se, o Senhor quer que a gente destrone o nosso orgulho, que o Senhor destrone a nossa soberba, que o Senhor venha, que a gente permita a nossa cerviz se curvar perante a presença do Senhor. Para quem participou da Masterclass sobre a doutrina de Jezabel, foi falado sobre isso, que um dos tronos que Jezabel atua ali é Leviatã. Leviatã faz com que a nossa cerviz não se dobre. Faz com que esse músculo aqui, que faz com que a gente se abaixe para render graças ao Senhor, ele fique enrijecido. Então nós estamos ali impossibilitados, Leviatã nos impossibilita de sermos homens e mulheres que descem do ego, que descem do orgulho, que descem da soberba, que descem da altivez do espírito. Ele nos impede de fazer isso. Leviatã, ele é especialista disso.
E aí, muitas vezes, querido, nós não conseguimos ter a presença de Deus porque nós estamos no nosso patamar de ego, no nosso patamar de orgulho, de altivez de espírito. Muitas vezes, sendo pessoas que nós não somos, não tem como nós carregarmos a presença. Não tem como nós sermos cheios totalmente da presença se nós não nos abaixarmos, se nós não diminuirmos nós mesmos. E deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente acha que a gente é forte demais, nós estamos mandando um alerta ao mundo espiritual que nós somos senhores de nós mesmos. Isso é muito forte. Quando nós nos mostramos que nós somos fortes demais, nós estamos mandando um alerta no mundo espiritual, nós estamos mandando uma frequência de que, Senhor, eu não preciso de ti porque eu suporto todas as coisas. Isso é uma mentira. Nós não somos fortes demais. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos totalmente seres humanos, nós somos seres humanos e como seres humanos que nós somos frágeis. Nós não temos força o suficiente para suportar todas as coisas. Porque só existe um que suportou, Cristo. Só existe um que suportou e suporta todas as coisas, todas as aflições. O Hamashia, o Cristo, Yeshua, somente Ele. Se nós pudéssemos suportar todas as coisas, Cristo não teria morrido naquela cruz levando o meu pecado, o teu pecado. O peso dos pecados que eram meus e seus foi tirado das nossas costas. Por quê? Porque nós não suportaríamos. Então, entenda que você não é obrigado a suportar tudo, querido. Se você suportasse tudo, se a sua estrutura espiritual, se a tua estrutura física, emocional, genética, suportasse tudo, Cristo não teria vindo para tirar o peso que era meu e teu. Então, nós precisamos mostrar a Deus as nossas fragilidades, nós precisamos colocar sobre Ele as nossas fragilidades e falar, Pai, eu não estou aguentando, me ajuda. Não é vergonhoso, querido. Não é para você sair e falar das suas fraquezas para a tua amiga do serviço. Não é para você sair e falar para as tuas fraquezas, para aquelas pessoas que não vão poder te ajudar. Deus vai encaminhar pessoas que estão cheias do Espírito dele para te ajudar. Só que muitas vezes a gente acaba falando coisas para as pessoas erradas e não fala para a única pessoa que deveria falar, que é o Cristo, que é o Messias. Às vezes a gente sai desabafando com uma série de pessoas que, em vez de te ajudar, vai trazer ainda mais peso, vai trazer ainda mais tribulação, vai fazer com que você se sinta pior do que você está. Mas a gente não consegue falar com Deus, com o teu Pai, com o teu Abba Pai. E o Senhor só quer que você fale com Ele. O Senhor só quer que você converse com Ele. Amém? Versículo 15. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, tudo de acordo com o que Moisés havia determinado, em conformidade com a palavra de Yahvé. Davi também ordenou aos chefes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar melodias alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Sendo assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, filho de Berequias, parentes deles, e também Etã, filho de Cuxaías, dentre os descendentes de Merari, seus parentes. Com eles também estavam seus parentes pertencentes ao segundo escalão, Ben, Zacarias, filho de Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maceias, Matitias, Elifelel, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Assim, os músicos Emã, Asaf e Etã tocavam símbolos de bronze. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maesias e Benaia ficaram com a responsabilidade de tocar as liras, acompanhando o soprano. E Matitias, Elifelel, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel
e Asaías deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Quenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua obrigação, porquanto ele tinha talento e competência para bem executar essa tarefa. Vamos lá. Berequias e Eucana serviram como porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanaias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia, Eliezer deviam tocar as trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também exerceriam a função de porteiros e vigias para que ninguém tocasse na arca. Queridos, eu quero dizer algo aqui, amém? Assim como Davi cantou nos momentos de tribulação, o Eterno quer que você libere palavras de adoração a Ele. Porque é muito fácil a gente adorar o Senhor quando tudo está bem. É muito fácil a gente adorar o Senhor quando tudo está indo conforme a nossa mente premeditou. Porque é a nossa mente que premedita. É a nossa mente que fala. É a nossa mente que dita regras. No livro de Tiago, se eu não me engano, no capítulo 4, fala exatamente sobre isso. Que muitas vezes a gente vai lá, a gente cria as nossas... amanhã eu vou fazer tal coisa, se esquecendo de perguntar para o Senhor se realmente é a tal coisa que Deus tem preparado para nós. E aí, quando as coisas fluem de acordo com aquilo que a gente premeditou, a gente vai lá e a gente adora. A gente vai lá e a gente ora. A gente vai lá e a gente busca a presença de Deus. A gente vai lá e a gente fala, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Porque aquilo que a gente premeditou na nossa mente deu certo. Aquilo que a gente planejou aconteceu. Agora, quando a gente planeja as coisas, a gente nem pergunta a vontade de Deus e as coisas fogem do padrão daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente projetou na nossa mente, aí a gente esquece que Deus é Deus. Aí a gente não consegue adorar. Aí a gente não consegue liberar palavras de adoração. Porque aí a gente só vai fazer o quê? A gente só vai orar pedindo, Senhor, por que deu errado? Senhor, tenha misericórdia, faz dar certo. Senhor, eu preciso que isso dê certo. A gente está indo contra a palavra. Porque o que o Tiago nos alerta é, quando a gente sabe o que precisa fazer e não faz, nós estamos pecando. Então a gente sabe que precisa perguntar para o Senhor todas as coisas. A gente sabe que a gente precisa perguntar quais são os caminhos que os nossos pés devem trilhar. A gente sabe que precisa perguntar para o Senhor todos os dias quando nós acordamos, Pai, qual é o plano que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje, Pai? Quando a gente não faz isso, nós estamos pecando. E a gente viu isso daqui. O próprio Davi alertou o povo. Vai lá e santifica. Porque da primeira vez que eu tentei trazer a arca, eu não perguntei para o Senhor o que eu deveria fazer. E aí muito o Senhor se irou e trouxe destruição sobre nós. E às vezes a destruição vem sobre nós porque não é culpa de Deus, é culpa nossa. É culpa nossa porque nós não perguntamos a vontade do Pai, porque nós não perguntamos a vontade do Senhor. E aí a gente entra num ritmo de frustração, e aí a gente entra num ritmo de murmuração, e aí a gente só consegue adorar o Senhor quando tudo está bem. Quando nós passamos no momento da tribulação que vai passar, para a gente tornar-se ali perseverante e ter o caráter forjado, aí a gente simplesmente... Então, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos aprender, e isso é hábito. Isso é hábito. Isso se cria isso. Nós precisamos aprender a adorar o Senhor em todo o tempo todo, independentemente de estar tudo bem ou estar tudo mal. É render graças ao Senhor em todo o tempo e falar ao Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, e se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Pai, tá tudo bem, eu tô na paz. Agora eu tô numa temporada de colheita. Agora eu tô numa temporada de paz. Eu te louvo, eu bendigo e exalto o teu nome. Só que vai ter temporada em que o vento forte vai passar. Vai ter temporada
em que nós vamos passar por tribulações, para que a gente entenda que mesmo passando por tribulações, e eu preciso falar isso daqui, querido, mesmo você passando por tribulações, é necessário. Não tem como. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que todos os homens e mulheres de Deus passaram por momentos de tribulação. Não existe um que não passou. O próprio Hamashia passou. O próprio Messias, o próprio Cristo, o próprio Jesus passou. Todos passaram. Paulo passou. João passou. Pedro, Tiago, todos passaram. No Antigo Testamento, todos passaram. José passou. Samuel passou. Davi passou. Elias, todos passaram. Você não é diferente. Todos nós vamos passar. Todos nós vamos ser confrontados. Todos nós vamos ser forjados. Mas a gente não pode se esquecer que em todo tempo nós precisamos, em nome de Jesus, adorar ao Senhor, render graças, louvores e adoração em espírito e verdade, adorar ao Pai. Amém? Vamos lá, versículo 25. A festa de traslado da Arca de Deus. Assim, com grande celebração, Davi, todas as autoridades do povo de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 homens partiram em busca da Arca da Aliança de Yahvé, que permanecia na casa de Obed-edom. Em louvor a Deus, que havia poupado e ajudado os levitas que faziam o transporte da Arca da Aliança de Yahvé, eles sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros ao Senhor. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca. Os músicos e Kenanias, líder dos músicos. Davi vestia também o efode, o colete sacerdotal de linho. E toda a nação de Israel acompanhou a arca da aliança de Yahvé com grande júbilo e brados de alegria, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. Quando a arca da aliança de Yahvé entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, contemplava toda essa movimentação de uma janela. E aconteceu que, ao ver Davi dançando e celebrando, ela rejeitou a maneira extravagante do rei comemorar. Queridos, deixa eu te falar algo. Às vezes, Satanás vai colocar pessoas na minha vida e na tua vida para cessar a tua intimidade com o Senhor. Para começar a falar da sua forma de adorar, para começar a falar da sua forma de louvar, para começar a falar da forma do seu relacionamento com Deus. Não escute o que esses enviados das trevas, porque isso são espíritos malignos que estão atuando através da vida dessas pessoas, enviado das trevas, para roubar a tua intimidade com o Senhor. Porque às vezes você vai estar passando por um momento de tribulação. Às vezes você é totalmente o oposto disso que foi falado anteriormente. Às vezes você vai estar passando por momentos de tribulação. E mesmo em meio aos momentos de tribulação, você vai estar adorando e cultuando ao Senhor, falando: Senhor, eu te rendo graças. Senhor, eu glorifico e exalto ao teu nome, porque o Senhor tem me sustentado até aqui. E eu sei que tudo isso que tem acontecido comigo, eu sei que toda essa dificuldade que está acontecendo na minha vida é para me levar a um novo patamar de entendimento e relacionamento contigo. E muitas pessoas não vão entender isso. E o fato de não entender, Satanás vai começar a levantar pessoas em meio à sua comunidade local, em meio à sua família, para tentar roubar essa certeza e essa paz de que o Senhor é Deus sobre a sua vida. Vai começar a te atacar. Por quê? Porque você está confrontando o inferno. Porque quando nós nos posicionamos dessa forma, adorando ao Senhor mesmo aos momentos de tribulação, nós estamos mandando um alerta ao inferno. Satanás, você pode fazer o que você quiser. Eu vou permanecer fiel. Porque o meu Redentor vive. Porque eu continuarei adorando, glorificando e exaltando ao único que é digno de receber todo louvor e adoração e exaltação. Você pode fazer o que você quiser.
Você pode tirar o sarro, porque as pessoas não vão entender. Como que pode uma pessoa que está passando por isso continuar adorando ao Senhor? Como que pode uma pessoa que está passando por isso ficar aí glorificando e falando que Deus é bom? Não deixe que caos da sua vida paralise aquilo que você carrega. Às vezes você não está passando por um momento de tribulação nenhum, glória a Deus, aleluia. Mas você tem um jeito extravagante de adorar o Senhor. E a sua extravagância está incomodando o inferno. E talvez você está deixando de adorar o Senhor porque você está se preocupando demais com o que os outros estão falando de você. Você está se preocupando demais com o que os outros estão dizendo acerca de quem você é em Cristo. Não deixe o inferno te parar. Não deixe as Micaus te parar. É problema deles. É problema deles. O que eles acham de você na presença do Senhor é problema deles. A gente tem que se preocupar se nós estamos adorando ao Senhor e liberando o incenso suave às narinas do Pai, se isso tem agradado a eles. Entenda, querido, o que Satanás quer é roubar a minha adoração e a tua adoração. Então, se você está alimentando o trono de Deus com a tua adoração, com uma vida de santificação, se você está alimentando o trono de Deus com uma vida de renúncia, com uma vida fora do pecado, se você rende graças ao Senhor em todo o tempo todo, é óbvio que Satanás vai se levantar contra você. É óbvio que Satanás vai tentar tentar trazer vergonha, fazer com que você veja que você está passando por vergonha, porque ele quer roubar aquilo que é da parte do Senhor. Ele quer roubar a adoração que é do Pai para ele. Então ele vai atacar eu e você de diversas formas. Entenda, Satanás está pouco se lixando para mim e para você. A gente precisa, isso daqui tem que estar muito bem claro na minha mente e na tua mente. Satanás está pouco se lixando para mim e para você. O foco dele nunca foi eu e você. O foco dele é Deus. Então não é sobre você. Às vezes a gente acha que Satanás tem raiva da nossa vida, que Satanás tem raiva da Michele, Satanás tem raiva do fulano, Satanás tem raiva do ciclano. Não, Satanás tem raiva do Cristo que habita em mim e que habita em você. E como ele não pode ter um embate direto com Cristo, porque ele é fulminado na hora, ele vai atacar a criação. Ele vai atacar aquilo que foi feito como imagem e semelhança do Pai. E quem é a imagem e semelhança do Pai? Eu e você. Hoje eu e você somos nação santa, sacerdócio real, geração eleita, príncipes e princesas. Você acha que Satanás está feliz com isso? Não, ele não está. Só que eu quero que você entenda que a luta não é contra você. A luta é contra o que você carrega. Então, se você está passando por tribulação, é porque você está carregando a presença. Porque antes aqui, onde nós acabamos de ler, a arca carregava a presença. A arca, quando tinha guerra, era roubada. Quando a gente viu a passagens atrás. A arca carregava a presença. Hoje a presença está dentro de você. A presença não está dentro de um templo físico de parede. A presença está dentro de mim e dentro de você. É por isso que o Senhor está dizendo, santificai-vos. Porque se você quer ter a presença, não tem como a presença morar, habitar no lugar de pecado, que jorra 2 tipos de água. E você, por carregar a presença, você está levantando uma fúria das trevas contra a tua vida. Mas eu quero te falar algo. Se eu fosse você, eu glorificava o Senhor e fazia exatamente como Davi fez, saía dançando. Mesmo dentro dos problemas, mesmo dentro das tribulações, porque se você está sendo apontado, se você está sendo caluniado, se você está sendo perseguido, se você está passando por tribulações, representa, querido irmão, que você carrega a presença. Você carrega a presença. Deixa eu te falar, Satanás está pouco se lixando para quem está adorando ele. Porque aquelas pessoas ainda, infelizmente, não carregam a presença. Então ele não vai atacar elas. É por isso que Satanás fica colocando na mente de até crente
falando assim, o que adianta servir? Porque quando eu saí da igreja, as coisas começaram a mudar. É óbvio que as coisas vão começar a mudar. Porque você está agradando o Senhor das trevas, você está agradando o Senhor desse mundo. Ele vai fazer de tudo para que a sua alma permaneça para o lado dele. Ele vai fazer de tudo para que as coisas cooperem para o bem daqueles que estão nas trevas. Aí é por isso que tem uma porrada de gente desistindo. É por isso que tem uma porrada de gente falando que, depois que eu saí da igreja, depois que eu saí da religião cristã, as coisas mudaram para a minha vida. É óbvio, querido, que mudou para a sua vida, porque você, infelizmente, nunca teve Cristo de verdade. Você tinha a religião, e a religião não traz transformação. O que traz transformação é vida com Cristo. O que traz transformação é uma mente renovada. É a morte da carne, é a morte da natureza adâmica. Queridos, a gente precisa entender. Religião não salva ninguém. A religião não salva ninguém. Cristo não veio pregar religião, ele veio pregar o reino de Deus. Ele veio combater a religião. Nós precisamos entender, queridos. Nós precisamos entender que a religiosidade mata e não traz vida. A religião foi criada para trazer morte e não vida. Entenda isso. Satanás trouxe o espírito da religiosidade, da religião. Nós devemos seguir ao Cristo, ao Messias, a Yeshua HaMashiach, ao Deus vivo de Israel. Só existe um Deus. Se você é o tipo de pessoa que você é preso à religião, você está caminhando, amém? Para uma morte espiritual, porque só Cristo é a vida. Então, querido, em nome de Jesus, se você fala que você é cristão, se você fala que você segue ao Deus vivo de Israel, mas você ainda está preso nessa coisa de mundo teológico, de não ter uma mente transformada, de não ter uma mente renovada, se você não consegue viver sobre os princípios da palavra, você não consegue ter vida com Cristo. É por isso que as pessoas se desviam, porque não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Eu falo porque eu já vivi. E aí entra naquilo que uma vez eu já falei para vocês. A gente só tem autoridade para falar algo que vive. A gente só tem autoridade para falar algo que vence. Não tem como uma pessoa que foi usuária de droga vir. Um exemplo para vocês entenderem. Uma pessoa é problemática, tem problema com o uso de drogas. Ela não tem autoridade, só que ela não foi liberta ainda. Esse homem, essa mulher não foi liberta ainda. Como que ela vai falar para outro usuário de droga, olha, para de fazer o que você está fazendo, porque senão você vai morrer. Ela não tem autoridade, porque nem ela foi liberta. A gente só tem autoridade para vir ministrar a vida de alguém. A gente só tem autoridade para vir falar sobre alguém, algo sobre a vida de alguém, depois que a gente passou por aquilo e a gente venceu aquilo com Cristo. Então eu falo para você, queridos, eu fui uma pessoa, quando eu me desviei, em que eu não tinha Cristo na minha vida. Eu achava que tinha. Mas eu estava presa à religião. Ai, você é que de religião? Ai, eu sou cristã. Mas eu não seguia Cristo. Eu não tinha me dado para Cristo de verdade. Eu vivia uma placa, uma denominação. Eu vivia, eu sou cristã, mas Cristo habitava em mim? Porque quando Cristo habita em mim, querido, pode acontecer o que for, eu não largo a mão dele. Ele me transforma dia após dia. Isso é evangelho. Isso é você viver a palavra. Cristo trouxe transformação. Ele veio confrontar o sistema da religião. Por quê? Porque os fariseus pregavam coisas que não viviam. É só ler. Lê o Novo Testamento, lê todos os evangelhos.
que você vai ver. Cristo confrontava o sistema do quê? Da religião. Ele não veio pregar religião, ele veio pregar o reino. A santificação, transformai-vos. E Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, queridos, em nome de Jesus, é por isso que um monte de gente está se afastando da presença de Deus, porque vive religião. Religião. Existe religião de tudo que você possa imaginar. Religião que cultua as árvores, que cultua tudo quanto é tipo de religião existe. Tudo. Só que você precisa entender, querido, que você precisa seguir Cristo. Só existe um Senhor, um só Senhor, que é Deus. Só existe uma porta para chegar a esse Deus, Jesus. Ponto final. Passou disso, você está lá, o mundo jaz do maligno. Você está cultuando capeta. É simples, reto, eu não posso dar curva, porque a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. É Bíblia. Então, por que as pessoas estão deixando a religião? Porque não tiveram um encontro com Cristo. Por quê? Deus me deu uma visão há 2 semanas na igreja. As pessoas estão na igreja, mas a alma delas não estão na igreja. O que está acontecendo com o povo de Deus hoje é: eu estou de corpo presente no culto, eu estou de corpo presente vendo uma live, eu estou de corpo presente numa oração, eu estou de corpo presente numa vigília, mas a minha alma e o meu espírito está onde eu não sei. Aonde a alma e o espírito está, eu não sei. O meu corpo está, mas a minha mente está vagando. A minha mente está totalmente tribulada, porque eu não tive um encontro com o Messias. O evangelho não veio e rasgou a minha carne da forma como deveria rasgar. Eu ainda tenho dualidade com o pecado. Eu ainda não me santifiquei para poder carregar a presença. Vocês conseguem entender? Então, querido, eu quero que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você entenda que hoje você precisa se santificar para você ter uma presença, ter a presença do Eterno sobre a tua vida. Porque é somente a presença que vai te transformar. É a presença que vai fazer com que você tenha um encontro verdadeiro com Ele. Que possa acontecer o que for, pessoas tirando o sal da tua cara, tribulação acontecendo, você fala: Senhor Jesus, da tua mão eu não largo jamais, Pai. Da tua mão eu não largo jamais, porque só existe um caminho, e o caminho é o Senhor. Amém? Vamos agora para Jeremias capítulo 10. Vamos lá. E Deus, os textos se complementam, amém? Os ídolos e o verdadeiro Deus. Olha como, gente, Deus é maravilhoso. Eu louvo, eu adoro o Senhor, eu adoro meu Pai. Eu louvo e bendigo o nome do Senhor todos os dias, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. A palavra do Senhor, queridos, a palavra do Senhor não é solta. A palavra do Eterno, aqui, a Bíblia, ela se complementa de Gênesis, Apocalipse, e tudo aponta para Cristo. Queridos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, que toda preguiça, porque isso é espírito de preguiça, que toda preguiça de se aprofundar na leitura da palavra caia por terra, que todo comodismo caia por terra, em nome de Jesus. Queridos, eu preciso falar. O ser humano é muito bom de desculpa para ficar dependendo de outros. A gente viu aqui que Davi estava com a estola, com o efode sacerdotal. Porque naquela época, só recebia a presença do Espírito Santo de Deus os reis, sacerdotes e os profetas. E aqueles com que o Pai determinava que derramaria uma porção do teu Espírito. Amém? Então aqui Davi, ele era rei. E ele estava com o efode sacerdotal, que representava ali uma autoridade espiritual naquele lugar, naquele arraial. Então só eles carregavam ali e podiam ter a presença do Senhor. Eu quero dizer para você, querido e querida irmã, que hoje isso não existe mais. Porque pela graça e a misericórdia do Deus vivo de Israel e pela bondade, do amor de Jesus Cristo de Nazaré,
Jesus se deu naquela cruz e o véu foi rasgado. Deus deu capacidade cognitiva para mim e para você, para que a gente leia e consiga entender e extrair as verdades de dentro da palavra para aplicar na nossa vida. O que eu estou querendo dizer com tudo isso daqui é, você não pode depender de um homem, de uma mulher, para você ter comunhão com o teu Pai através da palavra. Em nome de Jesus. Você não pode parar de orar, você não pode parar de jejuar, você não pode parar de buscar se você não tiver um intermediador, porque só existe um intermediador entre o Pai e o Filho, que é Cristo. Então, se você depende de alguém para você fazer a leitura da tua palavra, se você depende de alguém para você orar, se você depende de alguém para você jejuar, querido, em nome de Jesus, eu declaro que caia por terra toda a opressão, em nome de Jesus. Porque vai chegar um tempo, querido irmão e querida irmã, que nós não vamos ter mais quem nos ensine, que nós não vamos ter mais quem esteja ali. Deixa eu te falar uma coisa, dá um Google aí na tua casa e veja a quantidade de cristãos que estão sendo perseguidos na Nigéria. Só dá um Google. Até quando você vai ficar dependendo do teu pastor, da tua missionária, da tua líder, seja quem for, para você ter vida com Deus? Deixa eu te falar, não foi eles que deu a vida por você. Foi Cristo. Eu não estou falando que você não deve. Todos nós devemos crescer em comunhão, mas isso não pode fazer com que você se torne escravo e refém de pessoas para ter relacionamento com Deus. Porque se você está refém de pessoas para ter relacionamento com Deus, alguma coisa está muito errado aí. Você ainda não teve um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. Alguma coisa está fora de conexão. Em nome de Jesus, queridos, em nome de Jesus. A irmã está colocando, Deus falou isso comigo esses dias que você não esteve aqui. Eu acredito e eu sei que tudo tem um porquê e tem um poraquê. E Deus falou comigo esses dias, acho que foi ontem ou antes de ontem. Filha, eles não entendem. E até eu também não estava entendendo. Por quê? Queridos, é muito bom a gente fazer o devocional aqui. É ótimo. O Senhor, pela graça e misericórdia, Ele fala com todos nós, todos os dias, toda manhã, Ele traz um maná novo, uma porção nova, que edifica a minha vida, a tua vida. Só que existem pessoas aqui que estão dependentes desse devocional. A irmã tá falando aqui, você só me busca se a Michelle estiver. Olha aí. Vocês sabiam que às vezes foi aquilo que eu peguei e eu falei. Às vezes a tribulação da minha vida não é porque, ai meu Deus, é para que vocês também fossem libertos de uma dependência espiritual, queridos. Sendo que o que eu prego aqui é, vai lá e faça você. Vai lá e busque você. Porque eu estou aqui para te conduzir, eu não estou aqui para você ficar dependente de mim. E vamos lá. E se Deus pega, e o meu marido, a gente estava conversando isso ontem, e se Deus pega e fala assim, Michelle, a partir de hoje você não faz mais live? O que vocês vão fazer? Michelle, a partir de hoje você vai para a missão, e lá onde eu vou te mandar não tem sinal. Tá? Você vai ficar falando com o teu povo ali, com a tua família, através de sinal de fumaça, porque a gente tem que entender que existem regiões que ainda não tem internet, querido. Vocês vão deixar de ter vida com Deus? Outra coisa que o Senhor também me disse. Você, querido, que não tem uma igreja, procure uma igreja para você congregar. Você que não tem um líder, um pastor, procure um líder espiritual, um pastor para te acompanhar, porque a palavra fala que nós precisamos andar no corpo. Isso aqui é um ministério online.
Ele é um ministério de ensino, de libertação online, mas você precisa ser acompanhado por uma pessoa, por um pastor. E eu não canso de dizer, eu vou sempre falar, eu não sou pastora. Porque eu gosto de deixar as coisas muito bem claras, porque Satanás é astuto, sabe? Ele gosta de pegar as coisas nas entrelinhas. Então, eu não sou pastora, eu não fui ungida profeta, eu não fui ungida a missionária, eu sou apenas uma mulher que, pela graça e a misericórdia de Deus, teve um encontro com o Senhor e ele me pediu para fazer aquilo que ele pediu para mim e para você, ir de pregar o evangelho. Filha, ajuda os meus filhos a me verem como um pai. Eu te ajudando a ver você como um pai, eu não posso interferir no teu relacionamento entre pai e filho. Eu sou apenas um instrumento para ajudar você a se santificar, a ser liberto, a ser curada, a ser restaurada, para que você venha ter um acesso com o teu pai. O véu foi rasgado, querido, e não fui eu que o rasguei. Não foi eu. Graças a Deus, porque eu não suportaria passar o que Cristo passou. Então, se você não tem uma igreja, se você não tem um pastor, procure uma igreja e um pastor. Deixa eu te falar. É a igreja de Cristo, o corpo. Eu não estou falando de templo físico, mas você precisa estar dentro de um corpo. É bíblico. Não cai nessas modinhas desses pastor desviado que fica falando que você não precisa estar dentro de uma igreja. Sabe por quê? Porque é isso que Satanás quer. Porque existem bênçãos que só são ordenadas, liberadas pelo Senhor para dentro do corpo. Existem anjos específicos que guardam o corpo, a igreja, a congregação. Se não fosse necessário ter igreja, Deus não tinha dito para Pedro, sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. A comunidade. Paulo não tinha ido, os discípulos não tinham ido, os apóstolos não tinham ido pregando, e de nação em nação, edificando as igrejas. Não tinha nascido igreja. Então não cai nessa mentira de Satanás de que você não precisa estar dentro de uma igreja, você precisa sim. Ai, mas não existe uma igreja boa, não vai existir, querido, porque o dia que a igreja boa existir, Jesus vem e arrebata ela. Sabe por que não existe uma igreja boa e perfeita? Porque eu e você fazemos parte dela. E nós somos imperfeitos. Então vai ter erro, porque elas são feitas de homens e mulheres que carregam suas dores, suas mazelas. Elas são feitas de homens e mulheres que estão buscando dia após dia ter a renovação da mente e chegar na estatura de varão perfeito. Então, se você é o tipo de pessoa que você está falando, eu não vou para a igreja porque não existe uma igreja boa, ah, meu Deus, você já foi laçado pelo capeta. E eu declaro que esse laço caia em nome de Jesus. A igreja perfeita não existe porque ela é feita de pessoas imperfeitas como eu e você. Ou você está achando que o pastor tem que ser o super-herói. Ou você está achando que o apóstolo não pode pecar. Todos nós precisamos de libertação todos os dias. Inclusive eu que pratico e aplico libertação. Todos os dias eu preciso passar por uma libertação. Todos os dias eu preciso passar por uma cura. Não é diferente com o pastor que está à frente de uma obra. Aí vem os alecrim dourado, que já está desviado, pega e fala assim, ai, você não precisa estar dentro de uma igreja para você ver e cultuar a Deus. Já está nas garras de Satanás. Está querendo que você fique fora do corpo, porque ele sabe daquilo que tem. Deixa eu te falar, Satanás sabe dos princípios bíblicos. Ele aplica princípios bíblicos. Nós não aplicamos. Vocês sabiam disso? A palavra do Senhor diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque eles sabem tudo o que deve fazer e o que não deve, só que eles fazem, a gente não. Porque a gente é altivo, porque a gente é orgulhoso, porque a gente acha que nós já somos santos demais e que para mim poder congregar eu tenho que estar numa igreja santa também. Só que não é. Eu e você fazemos parte dessa igreja, então não tem como ela ser santa.
Eu e você fazemos parte de um corpo, não tem como. Todos os dias nós somos cheios de mazelas. Todos os dias nós precisamos passar por libertação e cura. Todos os dias nós precisamos pedir, Pai, misericórdia da minha vida. Pai, eu deixei de ir para a igreja porque eu estou achando que o pastor é pecador e eu. Você não peca? Você não fofoca? Você não murmura? Você não fala nada? Meu Deus! Vai subir e vai fazer parte da Trindade como o quarto homem. A quarta mulher. Virou um querubim ungido. Então não cai nessa. Ai, mas é porque não tem. Todo lugar tem uma igreja. Todo lugar tem uma porta aberta. Talvez você seja um instrumento de Deus para trazer um avivamento para dentro dessa igreja. Só que não cai nessa não, querido. De que você não precisa estar dentro de uma congregação. É bíblico. Se você tem esse tipo de pensamento, você está indo contra a palavra. Você está indo contra a palavra. Exatamente. Em nome de Jesus, amados. Em nome de Jesus. Eu sei que isso daqui é pesado. É uma palavra que muitos aqui não queriam ouvir na volta do devocional. Só que eu acredito que Deus permitiu que tudo acontecesse também na minha vida e eu ficasse essa uma semana sem fazer live para ver o quanto vocês estavam dependentes da live. Porque eu tenho certeza que muita gente não conseguiu fazer devocional. Porque vocês estão acostumados a receber tudo mastigado. E deixa eu te falar algo. Se vocês soubessem que Deus tem preparado porções novas de revelação para cada um de vocês, se eu fosse vocês, eu comia a Bíblia, independentemente de ter alguém te conduzindo ou não. Porque tem coisas que Deus não vai revelar para mim, querido. Tem coisas que Deus vai revelar para você, e você vai ser boca de Deus na minha vida. E você vai ser boca de Deus na vida de outras pessoas. Mas sabe o que acontece? Satanás coloca aí esse jugo, esse peso sobre as pessoas para que elas não rompam na intimidade. Para que não se cumpra o propósito. Sabe por quê? Porque quanto mais você lê a palavra, quanto mais você tem busca com Deus, mais santo você se torna. Vocês conseguem entender como que Satanás trabalha? Então, tudo que eu disse aqui eu precisava dizer, queridos. Para que vocês fossem libertos disso, para que vocês tenham fome e sede da presença. Eu sei que tem pessoas que continuaram fazendo os seus devocionais, mas eu sei também que tem pessoas que pararam. Deixa eu falar, a gente está passando por período em que daqui a pouco pode ser e que eu seja proibida, como todos os outros que fazem live, de fazer live. Como que vai ficar a tua vida com Jesus? Como? Isso já foi dito antes. E a palavra do Senhor, às vezes, ela volta, por quê? Porque às vezes as pessoas não escutam. Como que você vai fazer, como que você vai ter a sua vida de intimidade com Deus se isso acontecer? Se você está refém do teu pastor, se você está refém da minha live, se você está refém das lives de outras pessoas. O intuito desse ministério aqui é fazer você ver Deus como teu Pai, curar tuas feridas, te libertar dos pecados, trazer consciência da santificação, para que você tenha um acesso ao Pai. Pode chegar o dia em que o Senhor chega para mim, quando a gente terminar aqui o Antigo Testamento, e fala, Michele, acabou. A sua missão até aqui foi essa. Agora eu vou te usar de uma outra forma. Agora eu vou te levar para um outro patamar. Agora eu vou te usar de uma outra maneira. Queridos, como que vocês vão fazer? E eu me preocupo com isso. Porque eu vi o quanto de pessoas estavam dependentes do que eu falava. E não de Cristo. E eu quero que vocês entendam que eu sou um ser humano comum. Eu não tenho nada de diferente de vocês. Peco. Tenho as minhas limitações. Tenho os meus problemas. Tenho as minhas tribulações. Tudo que você passa, querido. Todas as dificuldades que você tem, eu também tenho. A única diferença é que eu vou lá e eu busquei. É só isso. Então, em nome de Jesus,
Amém? A presença está dentro de você. Deus quer se revelar para você. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você, querido. Eu entendo que existem situações, tem pessoas que estão presas espiritualmente. É outro ponto, tá? Tem pessoas que estão presas com espíritos, né, de tristeza profunda, que eu não posso ficar falando aqui. Existem pessoas que estão passando pelo processo de cura, pelo processo de libertação. Isso é outra coisa. É outro ponto. Mas você que sabe que você já tá ok, você tem a obrigação, é obrigação mesmo, querido, de buscar por si. Porque o Pai quer se revelar para você. Porque o Pai quer falar com você. Porque o Pai tem algo para mostrar para você que não vai mostrar para mim. Isso é corpo. Você entende agora por que você precisa passar a viver dentro de um corpo? Porque um ferro, assim como um ferro afia o outro ferro, um homem afia o outro homem. Tem coisas, querido, que Deus vai usar a tua vida para falar pro teu pastor. Tem coisas que você vai ter que abrir a tua boca para edificar a tua congregação. E é por isso que Satanás está isolando, falando, não vai para a igreja não. Fica aqui. Ai, se alimenta somente das coisas da live. Aos testemunhos. Se alimenta somente das coisas. Não, querido, isso é corpo. E o que Satanás quer é enfraquecer o corpo. É uma das estratégias de Leviatã. É uma das estratégias da tríade que Jezabel cultuava. Enfraquecer o corpo. Então, em nome de Jesus, não vai dar tempo da gente ler Jeremias 10, amém? Porque eu precisava falar isso aqui. A gente lê amanhã, mas que vocês ficam com essa consciência. Até quando vocês vão depender de terceiros para ter o teu relacionamento com Deus? Procure, ainda hoje, uma igreja perto da tua casa. Perto da tua casa, não. Deixa eu retificar aqui. Você vai procurar uma igreja que seja da palavra. Porque às vezes a gente procura uma igreja perto da nossa casa que está fora da palavra. Então você vai procurar uma igreja que seja fundamentada na palavra. Mais próxima da Bíblia, exatamente. Que siga princípio. Que não pregue religião, mas pregue a palavra. Então, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, eu não vou aqui falar qual denominação que você vai entrar. Eu não vou falar se você vai para Batista, para Assembleiana. Eu não vou falar. Porque isso quem vai falar é o Espírito Santo de Deus. Você sabe por quê? Porque não existe igreja perfeita. É a Batista, ou a Assembleiana, ou a congregação, ou a isso, ou aquilo. Você vai ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Onde o Senhor pegar e falar, é aqui que eu quero plantar você, é ali que você vai ficar. E às vezes, querido, a igreja que Deus vai te levar vai ser uma portinha pequenininha, que não é nem Assembleia, nem Batista, nem Presbiteriana, nem nada. É a igreja que o Espírito Santo de Deus está lá. A gente tem que desmistificar a placa. Deixa eu te falar, no reino não tem placa. No reino, quando eu e você subir, quando eu e você formos para lá, não vai estar fila da congregação, fila do Bola, fila da Batista, fila da Assembleia de Deus Madureira, fila da Assembleia de Deus de Belém. Não vai ter. É uma única igreja, um único reino, um único corpo. Então peça para Deus te mostrar, Senhor, onde o Senhor quer que eu finque as minhas raízes para que eu possa dar fruto daquilo que o Senhor já gerou em mim? O que o Senhor quer que eu faça dentro dessa congregação? Porque eu não posso mais, Pai, ficar sozinho. Você sabe por que muitas vezes, Senhor Jesus, você sabe porque muitas vezes, querido, nós nos vemos, as pessoas se veem fracas na fé, porque vai lá no início da live, eu tô bem sozinho, eu não preciso de ninguém. Você sabe por que você não consegue congregar dentro de uma igreja? Porque você não gosta de confronto.
Porque você não gosta de confronto. Porque a igreja traz confronto. O teu pastor vai te confrontar. O teu pastor, quando é homem de verdade e segue palavra, ele vai viver o evangelho, ele vai afiar você. E aí o ser humano não gosta de confronto. Exatamente. Perfeita colocação. Você sabe por que tá cheio de gente que sai de dentro da igreja? Porque não gosta de ser tratado, porque não gosta de ser confrontado, porque não gosta de passar ali, amém, pela forja. Porque quando você tem um líder espiritual responsável que segue princípio, ele vai pegar e vai falar para você, para de pecar, querido. Filhinho, o que você está fazendo é pecado. Filhinho, o que você faz entristece a presença do Espírito. Aí, esses homens que estão fora da palavra de Deus falam, você não precisa estar dentro da igreja. Por quê? Porque eles não suportaram também passar pelo confronto. E eu sei que muitos de vocês não estão nesse padrão que eu estou dizendo, porque se tem uma coisa que eu falo aqui é confrontar. Se tem uma coisa que eu faço aqui é não passar a mão na cabeça de ninguém. E se vocês, pela graça e misericórdia, acompanham essa live, é porque vocês veem que o Espírito Santo de Deus é real sobre a minha vida, pela graça e a misericórdia do Senhor. Então eu sei que muitos de vocês não é por falta de confronto, mas alguma coisa está acontecendo que você não quer ir para a igreja. Busque no Senhor e peça para Ele te revelar, Pai, por que eu não estou indo para a igreja? Por que eu não quero fazer parte de um corpo? Por que eu não quero estar no meio da comunhão com os irmãos? Porque a palavra fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Você quer viver em comunhão onde, criatura, isolada dentro da tua casa? Eu não posso ter comunhão com vocês somente pela live. Tem gente que mora lá no norte, nos Cafundé, que eu não sei nem onde é, e eu moro aqui nos outros Cafundé, onde Jesus perdeu as meias, onde Judas perdeu as meias, não foi nem as botas. Como que eu vou ter comunhão? Queridos, tem pessoas em que eu gostaria de ajudar muito mais, mas eu não tenho como fazer algo, por quê? Porque eu estou longe. Por isso que o Senhor levantou igrejas em diversos lugares diferentes, homens e mulheres de Deus em diversos lugares diferentes, para que o evangelho verdadeiro fosse pregado, para que o evangelho verdadeiro fosse ministrado, para que houvesse cura, santificação. Então não seja dependente somente de um, querido. Busque, em nome de Jesus, uma igreja próxima da palavra, que vai te alinhar, que vai te confrontar, que vai trazer aquilo que você precisa. Outro ponto, em nome de Jesus. Se o Deus que você serve não te confronta, exatamente, querido, outro ponto. Eu preciso que vocês entendam. Não deixa, em nome de Jesus. Não deixe, em nome de Jesus, o espírito da apostasia pegar você. O espírito do julgamento pegar você. Não deixa. Permaneça fiel. Busque. Busque. Amém? Busque ajuda. Não deixe o espírito do julgamento te afastar do corpo. Deixa eu te falar. E aí a gente encerra. Um membro sem um corpo morre. O corpo sem o membro, ele sobrevive. O que eu estou querendo dizer? Você é um corpo. Se você perder um dedo, você tem vida. Se você perder um braço, você tem vida. Se você tirar, até mesmo se você viveu sem um rim, você tem vida. Tirar a costela, você tem vida. Perder uma orelha, você tem vida. Tudo, qualquer membro que você tirar, você tem vida. Agora, o corpo não tem como. Agora, vamos lá. Eu tirar o dedo aqui, acabou, morreu. É isso que vocês precisam entender. Um corpo vive sem membro, mas um membro não vive sem um corpo. Você precisa estar dentro de uma igreja, sim. Você precisa ter a cobertura pastoral, sim.
E se você é o tipo de pessoa que você vê e tá aí, eu não vou para a igreja, porque isso, porque aquilo, você, querido, desculpa, você está debaixo do jugo de Jezabel. Desculpa. Eu tenho que falar para que você se arrependa, seja liberto, se santifique e faça o que tem que ser feito. Não tem como. Ovelha tem que ter pastor. Exatamente. Quem não tem pastor é bode. Ovelha tem que ter pastor. Outro ponto. Cuidado. Muito cuidado. Com profetas que não têm igreja, que não têm pastor. Tá? Corre um sério risco de ser um feiticeiro. Cuidado com quem você fica escutando. O profeta tem que prestar contas a um líder. Não cai nessa não, querido. Toda ovelha, como a irmã colocou aqui muito sabiamente, toda ovelha precisa de um pastor. Senão, Paulo não tinha dissertado ali nas suas cartas dizendo: uns eu dei para apóstolo, outros para pastor, uns para mestres, outros para profetas. Para que diacho ele ia colocar isso se não precisasse de pastor? Fala para mim. Vocês estão vendo como que os filhos da luz padecem por falta de conhecimento? Deixa eu te falar algo. Lá nas religiões que cultuam outras entidades, se tem uma coisa que eles fazem, é honrar aqueles que são os babalorixá deles, sabia? E aí o povo de Deus está caindo fora das igrejas, porque a igreja não é perfeita. Porque o pastor pecou. Eu não vou entrar no mérito do detalhe aqui, porque eu já falei muito sobre isso, sobre pecado de pastor, sobre isso e sobre aquilo outro, tá? O que eu estou querendo dizer, o foco da mensagem é: não fique desgarrado. Porque eles não são desgarrados, não. E se eles estão crescendo, é porque eles estão aplicando princípios que nós não estamos aplicando. Porque eles aplicam princípio. Pasmem vocês. Satanás aplica mais princípio do que a gente. Então, querido, em nome de Jesus, não seja uma ovelha desgarrada. Peça para o Espírito Santo de Deus te revelar hoje. Pai, onde eu preciso estar? Você precisa de um acompanhamento. Você precisa de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que tem um chamado para cuidar de vidas. Que tem um chamado de Deus correndo nas veias dele. Amém? Glória a Deus. Exatamente, é exatamente isso. Bom, queridos, nós vamos orar, amém? Porque não vai dar mais para a gente ler Jeremias, mas amanhã a gente lê Jeremias 10, tá? Concluindo, porque senão vai se estender bastante. Amanhã a gente já se inicia com Jeremias 10, e eu acredito que pode ser que se estenda e a gente faça só uma live de Jeremias 10. Amém? Vamos orar? Pai, eu louvo, bendigo e exalto o teu nome, Adonai. Obrigada por esta palavra. Obrigada por esse alinhamento, Senhor. Eu sei, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o teu nome. Nós não compreendemos a tua forma de agir. Nós não compreendemos, Senhor, a tua forma de fazer. Nós não compreendemos, Senhor, a forma como o Senhor tem para falar com os teus filhos, mas nós sabemos que a tua verdade, ela entra e penetra na nossa alma, trazendo divisão, Senhor, e alinhamento no que precisa. Pai, em nome de Jesus, eu peço que este homem, que esta mulher, ó Pai, em nome de Jesus, seja visitado pelo teu Espírito, seja visitado pelo teu poder, seja visitado pela tua glória, Adonai. Em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, traga revelação. Revela, Adonai, em nome de Jesus, qual o lugar que eles precisam estar. Mostra através de sonhos, através de visões. Usa os teus filhos, Adonai, para que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, ver o lugar de onde eles serão frutíferos, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que tudo aquilo que Satanás estava preparando, Senhor,
para que essas vidas não frutificassem, para que essas vidas não crescessem, para que esses homens e mulheres de Deus se tornassem dependentes de outros homens e mulheres de Deus. Eu declaro que tudo isso cai por terra, Pai, todas as tramas demoníacas, Pai, foi desvendado hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor toque, Pai, na mente dos teus filhos. Libera sabedoria, Senhor. Libera, Senhor, compreensão da palavra. Tira todo medo. Tira toda a incredulidade, tira toda a incerteza, Pai. Ó Senhor, eu te peço, Espírito Santo de Deus. Pai, aqueles que se sentem incapacitados de ter compreensão da palavra, eu declaro em nome de Jesus, cai por terra todo ataque na mente. Eu declaro, Pai, que em nome de Jesus o Senhor libera a sabedoria dos céus. Pai, a sabedoria de Salomão, antes de ser corrompida, seja liberada, Senhor, sobre essas vidas, para que eles tenham revelação da tua palavra. Espírito Santo de Deus, flua agora, flua Espírito, flua trazendo revelação da palavra, compreendimento das Escrituras, para que elas possam ser aplicadas, Adonai, em nome de Jesus, em cada área da vida dos teus filhos. Santifica-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor, dos pecados. Livra-nos de nós mesmos. Pai, nos ensina, Senhor, a aplicar os princípios em todo o tempo todo. Pai, nós não queremos mais, Senhor, ser imprudentes. Nós não queremos mais, Senhor, ser homens e mulheres que são levados por ventos de sã doutrinas. Mas nós queremos ser guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço, Senhor. Traz amadurecimento. Traz, Senhor, o avivamento. Traz, Senhor, em nome de Jesus, a fome e a sede que um dia queimou. Traga de volta. É o que eu oro, Pai. E todo bloqueio do intelecto, todo bloqueio da alma, toda rigidez do espírito, toda rigidez da alma caia por terra. Em nome de Jesus. Eu abençoo essas vidas. Eu declaro, Pai, vida e vida em abundância. Eu declaro prosperidade em altos níveis, em todas as áreas. Eu declaro o agir e o favor do Senhor sendo liberado e manifesto sobre eles, Pai. Em nome de Jesus. É o que eu oro e declaro. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Mais uma vez eu quero agradecer todas as orações, todas as mensagens que eu recebi. Amém? Me fortificaram. Eu sei que os céus, amém, foi bombardeado com orações e eu pude receber isso no meu espírito. Eu senti o cuidado de Deus. Que Deus abençoe e retribua vocês da maior forma em todas as áreas em que vocês necessitarem. Amém? Em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos aqui, em nome de Jesus, para mais um devocional, para lermos ali Jeremias capítulo 10. Amém? Que Deus os guarde, que Deus os proteja e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe em nome de Jesus.